Olá, meus amores, vamos conversar mais um pouquinho? Não tenha medo de se posicionar. Não tenha medo de selar a sua vida. Não tenha medo de perder. O seu afeto tem limite e quanto mais crago se tiver, mais fácil vai ser atrair alguém que saiba lidar com a mulher que você realmente é. Tem um momento na conexão emocional em que tudo parece estar indo bem. As conversas fluem, os encontros são gostosos, a intimidade já passou da superficialidade, né? E você começa a sentir algo diferente, não só a atração, né? Mas você passa a identificar aquela pessoa como realmente alguém que pode sim pertencer à sua vida. E é aí que você tem que demonstrar limites claros. A vontade de saber até onde aquilo pode ir. E é aí que entra um ponto essencial e muitas vezes ignorados por medo de estragar tudo, a clareza. Só que aqui vai uma verdade que talvez ninguém tenha te contado. Não é a clareza que assusta um homem, é a cobrança, é o peso e a expectativa despejada sem contexto. Quando você impõe um rótulo ou existe uma resposta, ele sente que precisa se defender. Mas quando você abre espaço para um diálogo leve e verdadeiro, ele sente que está sendo convidado e não pressionado. E isso muda completamente a energia da conversa. Se você já passou um tempo junto com ele, se ele já viu o teu lado leve, divertido, sensível, se você já criou memórias reais fora do quarto, se você já mostrou que sabe se posicionar com elegância, agora é a hora de ser transparente. E ser transparente não significa cobrar, significa se expressar, mostrar que você tem uma bússola emocional e que ela está apontando para algo mais profundo do que encontros ocasionais. Você pode começar de forma simples, sincera, suave. Eu estou adorando te conhecer. E você? Já é o suficiente para abrir o campo. Essa frase, por mais leve que pareça, já traz um convite para ele olhar para dentro e refletir sobre o que está sentindo. E se ele responder com algo vago, tipo, tô curtindo também, mas não sei se estou pronto para algo sério agora, você não precisa entrar em conflito. Respira, responde com firmeza e ternura. Tudo bem, eu respeito o seu tempo, mas para mim, 3 meses, 2 meses, não sei quanto tempo, já é tempo suficiente para saber se quer estar com alguém ou não. Essa fala é poderosa e mostra que você não está impondo nada, mas você não está à deriva, você sabe o que quer. E você sabe o tempo que precisa para reconhecer se aquilo vale ou não o seu investimento emocional. E isso para um homem maduro é extremamente atraente, porque mostra que você tem direção. E direção é algo raro no mundo em que todo mundo só reage e não conduz. Se ele estiver se envolvendo de verdade com você, essa conversa vai fazer ele refletir. Vai acender uma luz interna, porque até então ele podia estar apenas vivendo o presente, sem pensar no que vem depois. Mas agora você colocou algo importante sobre a mesa, intenção. E quando você demonstra intenção sem peso, você ativa no outro a vontade de responder com a mesma profundidade. Agora, se ele disser que não quer relacionamento, que não está pronto, que prefere deixar as coisas como estão, respeite, mas não se anule. Não continue ali como se nada tivesse sido dito, porque a partir do momento que você se declara pronta para algo e ele deixa claro que não está, a dinâmica muda. E você precisa honrar a sua palavra com ações. Isso pode ser recuar, se afastar ou até encerrar o vínculo de forma elegante, mas firme. Não é ele que define o ritmo da sua vida afetiva, é você. E se ele não está pronto, isso não significa que você deve desacelerar para acompanhá-lo. Significa apenas que ele não é o homem que você vai seguir nesse momento. E tá tudo bem, amores. Quem tem clareza do que quer, atrai. Alguém que também tem a clareza emocional é uma das formas mais sofisticadas de sedução,
porque ela combina leveza com maturidade, verdade com respeito, direção com sensibilidade. Ela tira você do papel de quem espera ser escolhida e te coloca no lugar de quem escolhe junto. E quando o homem percebe que você é capaz de abrir esse tipo de conversa sem grama, sem cobrança, mas com firmeza, ele te enxerga de outra forma. Ele vê uma mulher que sabe o que quer, e isso é irresistível. Se esse momento da conversa, tá ressoando com você, deixa seu like e me segue para mais. E lembre-se, pense muito em você, coloque você como prioridade. O seu coração merece ser conduzido por você e não empurrado por quem nem sabe onde está pisando. Tem uma diferença enorme em querer proximidade, em implorar por presença, em desejar reciprocidade, sufocar alguém com expectativa. E quando você entende isso, você muda o campo inteiro da relação, porque homem nenhum foge de uma mulher que quer algo sério. Ele foge da sensação de estar sendo empurrado, analisado, testado o tempo todo. Só que quase o que ninguém te conta é que existe um jeito muito mais poderoso de fazer ele se envolver do que cobrar envolvimento. E eu vou te ensinar agora esse jeito, amores. Então, se quiser, pegue lápis. Gere cumplicidade. Cumplicidade não nasce de cobranças veladas e nem de perguntas cheias de segundas intenções. Ela nasce do ambiente emocional que você constrói com leveza, com a sua firmeza silenciosa, com a forma com que você se mostra presente sem invadir. Como você se abre sem perder o mistério. É quando ele começa a perceber que estar com você não existe esforço mental, que você não está ali tentando controlar, vigiar, moldar. Você apenas é, e ser no meio de tanta gente que finge já é uma sedução em si. É nessa fase, amores, que você para de perguntar onde ele estava. Mas ele sente que precisa te contar, não porque você cobrou, mas porque ele valoriza o espaço que construiu ao seu lado, porque ele sabe que ali existe verdade e não manipulação. Quando ele entende que você é uma mulher que respeita o próprio tempo e o dele, que não tenta se adiantar ao que ele sente, que também não se esconde do que se sente, do que você sente, ele relaxa. E desse relaxar nasce a segurança. E a segurança para um homem é um solo fértil onde o amor começa a desenvolver sem medo. Você não está cobrando exclusividade, mas ele já não sente vontade de estar com mais ninguém. Você não exige que ele te prove nada, mas ele sente que quer te mostrar. Porque o sentimento mais poderoso que o homem pode ter numa relação é o desejo voluntário de presença. É quando ele sente que escolhe estar ali todos os dias, porque estar com você o faz se sentir mais inteiro. E isso só acontece quando ele sente que não precisa se defender de nada. Cumplicidade é quando vocês se olham e entendem, quando você percebe um comportamento dele que antes te deixaria ansiosa, mas agora te desperta apenas curiosidade, porque você confia no seu valor e porque você sabe que se houver algo errado, você vai perceber com o tempo. Você não precisa arrancar verdades à força, porque a mulher que observa com inteligência emocional descobre tudo o que precisa e ainda mantém a dignidade intacta. E se ele for o homem certo, ele vai te reconhecer por isso. Ele vai perceber que você não está tentando preencher nenhum vazio, nem transformar ele no centro do seu mundo. Você é inteira e é por isso que ele vai querer entrar no seu universo e não te absorver para o dele. É uma energia diferente, uma frequência mais alta. A mulher que não pressiona, mas que tem clareza, que não sufoca, mas se posiciona, que não pergunta toda hora o que somos, mas que inspira a resposta com uma forma que se comporta. Essa mulher não é esquecida, porque tem uma coisa que você precisa entender de vez: pressão não constrói vínculos, mas presença autêntica somada a valores firmes constrói confiança. E a confiança vira afeto. E o afeto vira conexão. E a conexão,
quando respeitada, vira um tipo de amor que não precisa ser gritado, porque ele simplesmente acontece silenciosamente, profundamente, naturalmente. Agora, então, perceba que você não precisa cobrar nada. E aí, quando ele começar a te procurar mais, demonstrar mais, mesmo que você não peça, é porque ele já está sentindo a sua ausência. É porque as suas técnicas estão fazendo valer. Você não cobra, você transborda. Quando você decide amar com consciência, sem desespero, sem jogos, sem implorar por nada, tem uma hora que, por mais que a conexão exista, por mais que os momentos tenham sido bons, por mais que você tenha feito tudo certo, você percebe que ele não está caminhando no mesmo ritmo que você. E é exatamente nesse ponto que muita mulher tropeça. É delicado. Confunde o que sente com o que ele entrega e fica ali, tentando ajustar o tempo, estendendo prazos emocionais, oferecendo mais espaço, mais compreensão, mais paciência, achando que talvez com mais um pouco ele vai perceber o valor dela. Mas sabe o que realmente faz ele perceber? Não é você ficar, é você saber sair. E não é qualquer saída, é a saída firme, serena e elegante. Uma saída que não faz grama, que não precisa levantar a voz, que não expõe dor como chantagem emocional. É aquela saída que olha nos olhos e diz com clareza: gostei de te conhecer, mas estamos em momentos diferentes e tá tudo bem. Essa frase dita com leveza tem mais impacto do que qualquer discurso inflamado, porque ela não vem da raiva, ela vem do valor, vem da certeza que insistir em quem não está pronto não é demonstração de amor, é abandono de si mesmo. Homens não se esquecem de mulheres que reconhecem e sabem do seu próprio valor. Fico por aqui, amor, e já deixo um grande beijo. Coração que explode amor. Fiquem com Deus. Gratidão.